Muito bem, vamos então começar os estudos daqui da nossa semana. O que foi pedido para a gente ler e aprender um pouco mais, discutir um pouco mais sobre isso, é da introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, o tópico 12, que está dentro do capítulo O Cristianismo e o Espiritismo ensinam a mesma coisa. Muita gente pensa que a introdução de um livro não é importante, né? Os mais apressados, os mais curiosos já vão até para o final, né? Mas a introdução, quando o livro é bem elaborado, ela prepara o espírito daquele que lê sobre os principais conceitos, sobre o contexto, sobre a ideia daquele que escreve o livro. E Kardec, sendo um cientista e ao mesmo tempo um pedagogo, valorizou muito a introdução do Evangelho. E ele fez uma introdução de um contexto ligando à Bíblia e também à cultura ocidental, principalmente dos gregos. Então eu recomendo que todo mundo leia. É um texto bem agradável, onde ele fala da primeira revelação de Moisés, né? Ele faz a contextualização daqueles que prepararam a vinda de Jesus, principalmente os que eram os filósofos Sócrates e Platão, na Grécia Antiga. E depois ele fala de Jesus como a segunda revelação e e o Espiritismo como a terceira revelação. E quando ele está falando do cristianismo, ele está dizendo, olha, cristianismo e espiritismo são a mesma coisa. E a gente falou um pouco disso a semana passada, mas acho que vale a pena ressaltar alguns aspectos. Havia, lá na época de Kardec, uma discussão daqueles que eram chamados os cientificistas, ou os positivistas, né? Principalmente os seguidores de Augusto Comte, que ele achava que tudo tinha que ser explicado pela lógica e pela ciência. E a religião não era lógica, então não devia seguir religião. O papel dele foi muito importante, porque as religiões enganavam muito realmente as pessoas, com muitos dogmas, muitos rituais, muitas promessas, né? Essa coisa de você doar dinheiro para a igreja e ter o perdão dos seus pecados, né? Isso tudo era muita confusão, não tinha nada a ver com religião, tinha mais a ver com política mesmo. Então o Augusto Comte teve lá o seu papel, né? E graças a ele também vieram vários cientistas, né? A gente chegou no patamar que a gente está hoje, então foi uma coisa positiva. Mas, como tudo que acontece na vida, também às vezes vai para o lado extremo, ficou exagerado demais. E aí construiu uma ideia do que eles chamaram de materialismo. Tá, então se não precisa de religião, não precisa de Deus, mais ou menos assim. E eu posso criar um Deus da minha cabeça. Então eu vou criar um Deus aqui da minha cabeça, e vou chamar ele do nome que eu quiser e vou, né, fazer a minha relação com ele aqui da forma que eu achar que é adequado. Isso também não é o ideal, né? Porque a gente precisa compreender bem quem é esse Deus, o que é esse Deus, não é quem é, né? Porque não é uma pessoa, mas o que é esse Deus, essa fonte criadora. Então o Kardec veio, com a revelação espírita, ajustar esses desentendimentos, essas diferenças todas. E ele faz isso resgatando essa figura dos gregos, que eu particularmente gosto muito. Eu gosto demais de Sócrates. Sócrates não escreveu nenhum livro, assim como Jesus. Ele morreu condenado por injustiça, assim como Jesus. Vivia na simplicidade, assim como Jesus. E muita coincidência. E Sócrates era uma pessoa que tinha a plena noção da ignorância dele, que ele não sabia nada. Tanto que, exatamente por ele se declarar como, olha, eu só sei que eu nada sei, ele foi considerado pelo oráculo de Delfos, que era onde ficavam as mulheres médiums, que tinham vidência, faziam premonição, faziam as revelações, as comunicações com os espíritos daquela época, que chamavam pitonisas, né? Então, lá em Delfos, perguntaram quem é o homem mais sábio da Grécia.
E as pessoas que perguntaram se achavam muito sábios. Então eles estavam esperando que ele dissesse, não, é você, né? Ou aquele outro que está ali, ou é fulano, Beltrano e tal. Aí quando ela falou, não, o mais sábio é o Sócrates, que não estava lá, eles ficaram muito revoltados. Porque o orgulho e a vaidade batia mais forte no coração deles. E o Sócrates era um cara simples, ninguém gostava muito dele não, porque ele arrumava encrenca com tudo, mas arrumava no bom sentido, porque ele ficava questionando as pessoas para dizer, você se acha muito inteligente, você se acha muito sábio? Então, e ele ia desmontando os argumentos, as pessoas ficavam bravas com ele, porque ele acabava mostrando para todo mundo que essa ideia de sabedoria, ela é algo inalcançável, e a gente precisa ter humildade, a gente precisa ter modéstia em relação a isso, né? Enfim, então quando ela disse que ele era o homem mais sábio da Grécia, e por que ela disse que ele era o mais sábio? Porque ele era o único que sabia que nada sabia. Olha que curioso isso, né? Então essa ideia de Sócrates, ela está dentro de toda a revelação espírita. Inclusive porque ele tem vários textos também, no Livro dos Espíritos, etc. E aqui, o que nos interessa é o seguinte, Sócrates vivia numa sociedade que eles acreditavam em múltiplos deuses. Ela era politeísta, né? Então, na Grécia, era aquilo que eu falei, você escolhia o deus de acordo com a necessidade. Então, se você ia para uma guerra, você fazia uma oferenda ao deus da guerra. Se você precisava de comida, você fazia uma oferenda ao deus da comida. Se você queria uma relação amorosa, você oferecia, né, uma relação, e assim por diante. Era justiça, então tinha Deus de tudo quanto é coisa. Só que por detrás dessa figura dos deuses tinha muito mito e muita superstição. E Sócrates era muito esperto. Ele ia driblando. Ele não acreditava em nenhum desses deuses, sabia que isso tudo era superstição, mas ele não podia dizer isso. Se ele dissesse, ele ia ser morto. Então durante 70 anos, ele conseguiu ir levando isso ali na maciota, que a gente diz, né? Foi contornando as pessoas e chamando a atenção para aquilo que ele denominava como daimon, né? Então, o daimon era nada mais ou menos do que o guia espiritual dele. Mas era também a própria consciência dele, né? O eu interior dele. O Sócrates, pelo desdobramento, ele conseguia chegar nesse estágio do mental superior dele, né? Ele ia se desdobrando nos corpos físicos, tanto que ele ficava congelado, né? Ele tinha catalepsia. As pessoas achavam que ele ficava morto, que ele ficava congelado, ficava duro, né? Se você olhasse ele, você achava que ele estava morto, mas ele não estava. A Ivone Amaral Pereira teve isso também, catalepsia. Não é uma doença muito comum, mas existe. A pessoa fica com sintomas de morto, mas ele está vivo. Só que ele saiu do corpo, e aí baixa a pressão, baixa o batimento cardíaco, é como se fosse um estado de coma. Tem algumas pessoas que foram enterradas vivas por causa disso. A Ivone do Amaral Pereira, quando ela é bebê, quase foi enterrada. Todo mundo achou que ela estava morta. Só a mãe que achou que ela não estava. Então, o Sócrates tinha isso, e por que ele tinha isso? Porque ele se desdobrava, ele saía do corpo, ia para o plano astral, e aí lá ele entrava em contato com o daimon dele, né? Então, o daimon era tanto o guia espiritual dele, né, quanto também o eu superior dele. Ele tinha a consciência dele, acessava o conhecimento, a sabedoria dele. Então, isso é uma coisa muito difícil de explicar. Ele mesmo não soube explicar direito, ele nunca escreveu nada. Platão entendeu isso mais ou menos, Xenofonte, que é outro que escreveu sobre ele, tinha um terceiro lá que escreveu também. Então, assim, é uma coisa que ninguém entendeu muito bem, um negócio escrito há 2.500 anos atrás, imagina, né? Mas olhando pelo Espiritismo, a gente entende o que ele quis dizer. Faz todo sentido. E aí, por conta disso, Sócrates acabou deixando um conhecimento muito vasto e muito importante sobre como que a gente aprende a viver. Então ele fala muito sobre ética, e fala muito sobre virtude, e fala também sobre ter uma vida digna, né? Uma vida digna é você ser coerente com a sua virtude, com o seu filosofar, né? E seguir as orientações do seu daimon. Olha,
vejo o Espiritismo, não me parece nada muito diferente disso. Ele era um cara estudioso, fazia o bem para as pessoas, ele entendia que o papel dele era o esclarecimento de todos aqueles que permaneciam ignorantes, então ele fazia o bem para a comunidade. Tinha uma vida simples, né? Então ele é um precursor importante do cristianismo, nesse sentido. E aí, parte desses ensinamentos estão aqui nessa introdução, que hoje a gente não vai falar só de Sócrates, a gente vai falar de alguns tópicos que estão marcados, né? Mas eu recomendo que vocês leiam, que não é difícil, não precisa ir lá ler os livros de Platão, não, que isso é um pouquinho... Nem é tão difícil, não, mas talvez vocês não gostem. Eu gosto muito, se alguém tiver curiosidade, tem um livro aí chamado Antologia de Sócrates, que é do Platão, que ele conta sobre o julgamento de Sócrates. Por que o Sócrates foi preso, por que ele foi condenado, e aí são as conversas dele, a defesa que ele faz dele mesmo. E ele vai resumindo os ensinamentos dele nesse julgamento. Muito fininho, tem na internet de graça, você consegue baixar. E vale a pena ler, porque é muito, muito interessante, é muito rico, né, de conhecimentos, de filosofia, e fala, de certa forma, também sobre o Espiritismo. Mas, entrando diretamente aqui no tópico, então, da introdução, eu vou ler alguns trechos que são frases, são axiomas que a gente chama, né? E vou comentando aos poucos, tá? Então, o tópico 12 aqui, ele diz assim: nunca se deve retribuir uma injustiça com outra. Ora, só aqui não precisa falar muito mais, né? Onde é que a gente reconhece isso no Evangelho de Jesus? Vou ler de novo. Nunca se deve retribuir uma injustiça com outra. Aonde a gente encontra isso? Na oração do Pai Nosso, né? Quando a gente diz que a gente deve ser perdoado conforme a gente perdoa as nossas ofensas. Então, essa é a lei máxima do amar ao próximo. Só que, quando ele diz isso aqui, ele também está indo contra o costume judaico, que era de se vingar da ofensa. Era olho por olho, dente por dente. Então, aqui ele já está arrasando o principal costume dos judeus. Olha, esse negócio aí de olho por olho, dente por dente, não leva a nada. Só leva a guerra, a escravidão, a tristeza, o sofrimento. A solução é o perdão, é o amar ao próximo, é romper o ciclo da ofensa. É você, de uma vez por todas, nem ser vítima e nem ser opressor. É você acabar com isso. Porque aí, essa relação, o outro vai se dar por satisfeito, porque ele se vingou, e você engole a seco, mas vai levar a tua vida. Vira a página, vai ser feliz, né? Termina com essa coisa, com essa relação, e aí você se eleva vibracionalmente e pronto, né? Acabou a obsessão, acabou o karma que tinha nessa relação. Então, essa frase, ela é muito importante. Nunca se deve retribuir uma injustiça com outra. Nem fazer o mal a ninguém, seja qual for o dano que nos tenha causado. Bom, se a gente estiver olhando aqui do ponto de vista terra a terra, né, da nossa vida, é muito difícil a gente fazer isso, né? Alguém vem, te machuca, te engana, te trai, né, te maltrata, abusa de você de alguma forma. É muito difícil a gente não querer fazer nada contra essa pessoa, né? O nosso impulso, o nosso instinto, a nossa razão, ela diz que a gente tem que fazer alguma coisa. Como é que a gente vem resolvendo isso na história da humanidade? Até os gregos, normalmente, o que a gente fazia assim: alguém fez um mal para você, então vai lá e se vinga, né? Se vinga na mesma moeda, na mesma intensidade, que era a lei de Italião, olho por dente por dente. Quando os gregos surgem, eles começam a dizer assim: olha, quando você começa um querer vingar o outro, então, se alguém foi lá e matou meu filho, eu vou lá e mato o filho do outro, aí o outro vai querer matar um outro filho meu, isso não termina nunca. E quando acabarem os filhos, são os sobrinhos, depois são os vizinhos, são os pais, não termina nunca. Então, para pacificar as cidades, né, que era o que eles chamavam de polis, ele falou assim: olha, deixa com a gente já entendeu, a gente vai fazer um julgamento aqui, realmente o cara não podia ter matado seu filho, então agora está por nossa conta, nós vamos decidir o destino dele, se ele vai ser preso
ou se ele vai perder o filho dele, o que vai acontecer com ele. Se ele vai morrer, o que vai acontecer. Então, na prática, é assim, a vingança passa para a cidade, para o governo de onde você mora. E com isso, começa a ter uma vingança, sim, mas é uma vingança por delegação, né? Você delega o outro ao Estado para ele fazer a vingança em seu lugar. Então a gente está mais ou menos há 2.500 anos fazendo a mesma coisa. Por isso que surgiu o direito, né? A justiça é uma ideia do direito. Tem um monte de advogado, tem juiz, né? Então é assim, olha, eu recebi uma ofensa, né? Tive um golpe no Pix. Então eu vou lá na delegacia, reclamo, o delegado vai investigar, ele vai achar a quadrilha, né? E aí ele vai prender a pessoa, vai mandar abrir um processo, promotor um processo, essa pessoa vai ser julgada, se ele for condenado ele vai preso. E se ele tiver dinheiro, ele indeniza, né? Então, isso é atribuir para o Estado, eles chamam de cidade-estado, polis, depois passou a ser Estado, a gente chama de Estado brasileiro, né? Então, o Estado brasileiro, o governo brasileiro. Então, a gente transferiu. Na época de Jesus era assim também. Quem fazia isso na época de Jesus? Para o dia a dia, quem cuidava da justiça era o Sinédrio, que era o tribunal dos sacerdotes no Templo de Jerusalém. Então, além de sacerdotes, eles eram juízes também. Eles decidiam todas as questões do dia a dia. Fulano me pagou aluguel. Vai lá no sacerdote, lá no templo, e o templo vai resolver, né? Olha, o cara aqui me entregou um monte de ovelha doente. Então, vai lá no templo e vai resolver. Então, tudo isso quem cuidava. Eu quero separar da minha mulher porque ela me traiu. Quero apedrejar minha mulher em praça pública. Então, tudo isso era resolvido pelos sacerdotes. Mas, se tivesse alguma ofensa a Roma ou ao César, a pessoa deixou de pagar os tributos para Roma, ou ela ofendeu o imperador, ou ela criou uma revolução lá, uma revolta, aí quem julgava era o governador de Roma, lá em Jerusalém, que era quem? Pilatos, né? Então, por isso que tinha dois governos, duas justiças. Uma que cuidava dos assuntos de Roma e outra que cuidava dos assuntos do dia a dia. Então, na época de Jesus, ele já sabia como é que funcionavam as coisas, né? Tanto que tentam fazer uma armadilha com ele, perguntando assim: Jesus, a gente deve pagar tributos a César? Isso era uma armadilha. Por quê? Se Jesus dissesse que não devia pagar, ele satisfazia a vontade dos judeus. Todo mundo ia ficar feliz. Não precisam mais pagar tributo para César. O Messias está dizendo que não precisa pagar mais. Então os judeus vão ficar felizes. Mas se ele dissesse, não, vocês têm que pagar. Mas aí o Pilatos ia mandar prender ele. Diz, olha, como assim? Você não pode dizer que não tem que pagar tributos a César. E se ele dissesse, não, tem que pagar tributos, então o Pilatos ia ficar feliz, mas os judeus iam odiar Jesus. Assim, não, você está a favor dos romanos, né? Então aquilo era uma armadilha. Mas Jesus era sábio, né? Ele não era esperto, ele era sábio, diferente. Então ele manda sacar uma moedinha, e na moeda, cara ou coroa, né? Ele pergunta assim: qual é a face que está nessa moeda? Eles olharam, essa face é de Tibério, que é o imperador. Então, dai a César o que é de César. Fantástico, né? Então ele deu uma resposta que atendia, ele falou só a verdade, mas ao mesmo tempo não criava, nem ofendia a Roma, para dizer que o tributo era injusto, e também nem caiu na armadilha daqueles que queriam que ele dissesse que não precisava pagar tributos a Roma. Então, essa questão da justiça, Jesus tem várias situações, ele tem que driblar isso. Tem várias armadilhas lá na vida dele que vão acontecendo. A última principal armadilha, que foi falsa, e aí ele foi condenado por causa disso, que os sacerdotes queriam que ele fosse preso e condenado à morte. Só que eles só cuidavam das questões do dia a dia. E Jesus não tinha feito nada. Embora ele tivesse ofendido eles de várias maneiras, porque ele só falava a verdade e ele só falava mentira, mas Jesus não tinha cometido nenhum crime contra o tribunal
do Sinédrio. Então eles não tinham como prender Jesus. Aí o que eles fizeram? Eles acusaram Jesus de ser o rei dos judeus e, consequentemente, se opor ao imperador de Roma. Por isso é que Pilatos disse para ele assim: você é o rei dos judeus? Porque se ele dissesse, eu sou o rei dos judeus, ele falou, pronto, você está condenado à morte. Porque quem escolhe o rei é o Tibério. Não é? Você não pode chegar aqui e dizer, eu sou o rei dos judeus. Se você se autodenomina rei dos judeus, você está indo contra Roma. É um crime de lesa majestade, que ele chama. Né? Portanto, você vai ser condenado. E aí que Jesus diz para ele assim: tu o dizes. Jesus era muito esperto, né? Ele era muito inteligente. Então ele falou assim: é você que está falando. Né? E aí depois Pilatos insiste, ele diz assim: o meu reino não é deste mundo. Então, várias armadilhas. Tanto que Pilatos não podia ter condenado Jesus. Porque Jesus não cometeu o crime de lesa majestade. Mas os sacerdotes ficavam acusando ele: olha, se você não mandar ele à morte, a gente vai te denunciar por corrupção. Né? E aí você vai perder o seu cargo e vai ser preso. Então eles ficavam ameaçando Pilatos. Porque Pilatos era corrupto. Então Pilatos sabia o que fazer. Tentou todas as formas lá livrar Jesus, mas ele não conseguiu. Mas, então, essa questão da justiça e a questão da maldade está em todo o Evangelho de Jesus. Quando Jesus fala do amor, fala da caridade, ele está falando de justiça. Né? Ele está falando da justiça terrena e está falando da justiça divina. Quer ver um outro episódio que Jesus fala da justiça? A mulher adúltera. Ele está lá na praça, chegam vários homens com uma mulher amarrada, fazem um círculo para apedrejá-la. Só que os sacerdotes também queriam armar para Jesus. Porque se Jesus se opusesse e dissesse assim, não vai matar essa coitadinha, né? Ele estaria indo contra a lei do Sinédrio. E aí ele podia ser preso. Ele podia até ser morto também ali. Ele não podia impedir ninguém de apedrejar a mulher, embora fosse uma tremenda de uma injustiça e uma violência. Mas ele não podia fazer isso. E então os sacerdotes armaram para ele, para colocar essa mulher no lugar onde ele estava, e para ver o que ele ia fazer. E se ele mandasse matar, ele estaria indo contra os próprios ensinamentos dele, do amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a si mesmo. Então Jesus só fica observando. E aí ele vai olhando no olho de cada uma daquelas pessoas e começa a escrever na terra, com uma vareta, provavelmente, os pecados, os crimes que cada um deles cometeu. Provavelmente ele botava o nome e falava, esse aqui é ladrão, esse outro é adúltero, esse outro aqui, não sei o que lá, né? E foi falando todas as coisas. E aí ele disse assim, aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Só que ele escreveu o nome de todo mundo. Aí todo mundo olhou aquilo, né? Com vergonha de ser acusado em público dos seus próprios crimes, ser desmascarado por Jesus. Ele não tinha como negar o crime que ele tinha cometido. Eles foram saindo de fininho, um bando de covarde. Covarde duplamente. Covarde por tentar matar a mulher, fazer a violência, e covarde por enfrentar, né, o argumento. Então eles foram saindo de fininho, e aí Jesus fala assim para a mulher, ué, cadê os homens de título sério aqui que estavam te acusando? Fala assim, olha, eles foram embora. Fala assim, bom, se eles não te acusaram e não te mataram, eu também não vou fazer. Então ele não feriu a lei judaica, entendeu? A sacada dele. Então ele está falando sobre justiça. Ele está falando da justiça terrena e ele está falando da justiça divina. Mas o tempo inteiro ele se atém à justiça divina para mostrar que a justiça terrena é errada. Então ele diz assim, olha, a lei de vocês, ela é uma referência e vocês têm livre-arbítrio. Vocês podem fazer o que vocês quiserem. Mas vocês todos serão julgados pela lei divina. Né? O que vale dizer para nós aqui? Pela nossa consciência. Então, assim, as aparências não importam. Como disse o Chico para um delegado, uma vez que ele foi visitar o presídio. Né? Ele foi lá, ele gostava muito de fazer as visitas, ele fazia caridade, ajudava e tal.
E aí ele perguntou assim para o delegado que estava com ele, né? O delegado todo garboso, mostrando as celas, tal, fazendo a segurança, não sei o que. Ele diz assim: fulano, doutor fulano, quantos nós somos aqui? Ele diz assim, o delegado parou, pensou, não, são, sei lá, 300 bandidos. Ele disse assim, não, quantos nós somos aqui? Quer dizer, o Chico estava dizendo para ele que todos eram bandidos, só que os que estavam aprisionados são os que tinham sido descobertos. Né? E que ele, o delegado e os outros que estavam fora, não tinham, ninguém sabia dos crimes que eles cometeram. Isso é uma passagem fantástica de Chico Xavier, que é similar ao que Jesus fazia. Né? Então, como assim, atire a primeira pedra, mas quem disse que você é melhor do que essa pessoa que você está acusando? E quando a gente olha para o nosso dia a dia, vejam o quanto a gente acusa as outras pessoas de falhas, de enfiar o dedo dentro do olho do outro, de falar alto, de gritar, né? De bater, de vociferar, de cortar relações, de fazer tudo. Né? Dizer, não, você não presta, você é um bandido, você é um canalha, né? Você não sei o quê, parará. A lista não termina nunca. Mas a gente é incapaz de olhar para os próprios erros. E diz a sabedoria popular, também psicologia, né, as escolas psicanalíticas todas, que aquilo que mais nos incomoda no outro é provavelmente o defeito mais grave que nós temos escondido em nós mesmos. É a nossa sombra. Por isso que Jesus e Sócrates lidavam muito com essas coisas. E Kardec é muito cuidadoso também de lidar da mesma forma com isso. Então a questão da justiça, ela está em tudo. E a gente, quando a gente vê também lá no Evangelho outra passagem, por que a gente está querendo se preocupar com um cisco no olho do outro, enquanto a gente tem uma trave enorme no nosso olho? Então Jesus vai conduzindo essas questões de justiça, dizendo assim: vocês devem se guiar pela caridade, pela lei de bondade e misericórdia, porque é a forma como Deus julga. Deus não é mau, porque a ideia que os judeus tinham de Deus era um Deus vingativo, um Deus cruel. Né? É só a gente pensar assim, olha, Moisés chega para o faraó e diz assim: liberta o meu povo. O faraó diz: não vou libertar. Ele diz: olha, liberta, porque se você não libertar, eu vou te jogar 7 pragas. Não é? Então, esse Deus é um Deus vingativo, um Deus cruel. Ele fala assim: eu vou salvar os judeus, os egípcios é que morram. E eles é que se lasquem. Né? É claro que isso não é Deus, não é a figura criadora. Né? Isso pode ser aquele Deus igual dos gregos lá, né? Dos romanos, mas não é a fonte criadora. A fonte criadora ama todos da mesma maneira. Nós somos todas criaturas, nós somos irmãos na natureza onde a gente vive. Né? Nós somos iguais. Se nós somos semelhantes a Deus, nós somos semelhantes também a todas as outras pessoas. Então Jesus começa a mostrar que esse Deus, ele é bondoso, ele é amoroso, ele é misericordioso, ele não é vingador. E aí de novo a história do Pai Nosso, né, de chamar de Pai, Papai, Abba, Pai, ao invés de chamar de Iavé ou Jeová, né, que é aquele que é. É uma figura assim tão distante, né? É aquele que é, não posso nem falar o nome. Era tanta adoração, tanta servidão a essa figura desse Deus judaico, né? Personificado, aquele velhinho de barba branca, né? Aquele fogo que aparece numa sarça ardente, né? E assim por diante. Então, os judeus achavam mesmo, eles acreditavam que Deus estava do lado deles e que ele ia massacrar o mundo. Por isso que eles achavam que Jesus era Messias e viria destruir Roma. Ia destruir os sacerdotes e ia ficar só os judeus ali. Ia ficar no bem bom, né? Do jeitinho com a vidinha deles ali, mas no bem bom, né? Porque não ia ter mais ataque, não ia ter mais escravidão, não ia ter guerra, etc. E tal. Eles iam ficar ricos, mandando no mundo inteiro. Então essa era a ideia simplista
da misericórdia divina que eles implementavam. E então, o que a gente vê como justiça tem que ter a medida da nossa consciência. Conforme a gente vai compreendendo a misericórdia divina e as nossas ações, a gente também passa a ser julgado por essa compreensão. A gente vai deixando de ser ignorante, a gente vai adquirindo uma consciência, então a gente passa a ser julgado conforme essa consciência. E aí, no tópico seguinte, ele diz assim: é pelos frutos que se conhece a árvore. Toda ação deve ser qualificada pelo que produz. Qualificá-la de má quando ela provém do mal, e de boa quando sua origem é o bem. Esse é um tópico bastante polêmico. Eu gosto mais da leitura só da primeira frase. Você conhece a árvore pelos frutos. Porque Jesus está falando exatamente como diziam aqueles gregos, Sócrates, Platão, até Aristóteles, que a gente deve conhecer as pessoas pela coerência das falas e das atitudes delas. Porque se a pessoa fala muito, mas ela age completamente diferente, ela fala do bem comum, mas ela age em interesse próprio, então não dá para confiar nessa pessoa. Então ele fala assim, olha, as pessoas enganam, elas são como víboras. Para você conhecer as pessoas, vai ver o que ela faz na vida dela. E o que ela faz o que ela faz sempre, e não de vez em quando. Isso quem ensinou até foi Aristóteles. Você é aquilo que você faz por hábito, ou você faz sempre. A gente já falou disso aqui quando a gente estava comentando sobre a caridade. Não adianta você fazer caridade em Dia das Crianças, Natal, Então você vai lá, arrecada uma coisinha, dinheiro, leva em algum lugar, não mantém nenhuma relação, não tem nenhum contato, não tem nada, e depois desaparece, para as pessoas que se viram. Então, isso não é caridade. Então, a gente é o que a gente faz por hábito, ou seja, o fruto, a ação que a gente faz tem que produzir fruto. Então nós temos que ser árvores frutíferas, não basta ser árvore. A gente pode ser uma árvore que não gera nenhum benefício. Por exemplo, tem algumas árvores que elas sugam toda a água em torno delas. Você não consegue plantar nada do lado dessa árvore. E além de tudo, ela tem uma sombra muito grande e também nada fica ali. Tem árvore que os frutos são venenosos. Tem árvore que as folhas são amargas. E assim por diante. Quer dizer, para que serve essa árvore? Porque ela não consegue conviver com o resto. Ela não consegue deixar nascer uma outra espécie. Então tem que ter um equilíbrio. Tudo na natureza tem que ter um equilíbrio. É como você botar um animal feroz, predador, para viver com outros animais. Ele vai destruir os outros animais. Por acaso somos nós, seres humanos. Nós somos predadores. A gente vai matando as galinhas, as vaquinhas, os porquinhos. E aí vai matando os animais, vai aprisionando todo mundo, enjaulando elefante, girafa, leão. E vai acabando. Começa a tirar, clube da caça, não sei o quê. Isso vai sumindo. Baleia, Vamos lá pegar o rinoceronte, porque o chifre do rinoceronte serve para não sei o quê. Pronto, ele mata o rinoceronte para pegar o chifre, que é tudo mentira, dispersão. Pega o óleo da baleia, e assim vai. A gente vai acabando com o mundo. Nós somos predadores. Tá? Por enquanto, a gente está na categoria da árvore que não produz bons frutos. Jesus estava falando de nós, como árvores. Nós estamos nessa categoria. A gente ainda não produz bons frutos. Então ele diz assim, olha, se tornem árvores frutíferas. Comecem a produzir frutos bons. Como é que a gente faz isso? Pela caridade, pela bondade, pela misericórdia, pelo perdão. Então, ao invés de produzir inimigos, de produzir a guerra, vamos fazer a justiça divina, que é
produzir a verdade, o esclarecimento, trazer o auxílio, a conciliação, ajudar as pessoas a encontrar os próprios caminhos, a caminhar pelas próprias pernas. E a gente também aprender a caminhar pelas próprias pernas. Mas olhando sempre o entorno, a nossa volta. Porque não adianta ninguém ser feliz sozinho, né? A ideia que a gente tem de felicidade no mundo de hoje é assim, vai lá, trabalha muito, ganha muito dinheiro e aí sai usufruindo disso, né? Então é como ganhar na loteria. Então você fala assim, os outros é que se danem. Ou no máximo você olha para um outro assim, tá bom, toca um pouquinho aqui para você, um pouquinho ali para você, tá? E vai embora, né? E vai viver a vida. E o que é esse viver a vida, né? É gastar dinheiro com bobagem. Então, Jesus diz assim, isso é uma árvore seca, ela não produz frutos. Então, produzir frutos é você fazer com que as pessoas ao seu redor também encontrem sentido de felicidade. É você pensar no todo. É você trabalhar para o bem da humanidade. Vou pegar aqui o exemplo de Gandhi. Gandhi era de uma classe média, lá na Índia, de uma casta nobre, tanto que ele conseguiu, na época a Índia era controlada pelo Reino Unido, né? pelo Império Inglês. Então ele conseguiu estudar em Londres. Ele vai para Londres, estuda, uma faculdade importante, se sente todo poderoso, né? Formado lá, falou assim, bom, aqui na Inglaterra eu sou estrangeiro, então eu vou voltar para a minha terra para ganhar dinheiro agora eu vou ganhar dinheiro. Mas ele é convidado a ir fazer um trabalho primeiro na África do Sul. Tinha também um grupo de indianos que estavam sendo perseguidos e massacrados lá, e queriam contratar ele como advogado. Só que quando ele chega na África do Sul, ele vai pegar um trem, ele estava indo de uma cidade grande para outra, ele vai pegar um trem, ele compra o bilhete de primeira classe. E a hora que ele vai mostrar lá pro maquinista, lá pro cara que ficava na porta lá do trem, né, o bilheteiro, controlando a passagem, o cara não deixa ele entrar na primeira classe, não, você é da terceira classe. Ele falou, mas aqui o meu bilhete, eu sou da primeira classe. E ele estava de terno, todo bem arrumado, tal, não sei o quê. Mostrou o documento, mostrou o diploma, ele disse assim, você é terceira classe, não quis saber. E mandou ele lá na terceira classe. A terceira classe era assim, na primeira, era um banquinho, bonitinho, tal, separado, né? Tinha até um vagão restaurante, não sei o que e tal. A terceira classe era todo mundo amontoado, até no teto do trem. Essa era a terceira classe. E ele teve que ir para lá. Só ali já ficou revoltado. O Gandhi era jovem, ficou revoltado. Como é que é absurdo? Eu sou um doutor formado lá em Londres, né, da família tal, não sei o que, da casta tal. Eles lá na Índia, tudo cheio de castas sociais, né? E aí, naquele momento, caiu a ficha da injustiça que havia em relação ao seu povo. E ele resolve fazer uma articulação e consegue defender e libertar da opressão que estavam os indianos ali na África do Sul. Ele consegue fazer uma ação bem importante e com isso ele se projeta para voltar para a Índia. E a partir dali, desperta na cabeça dele a consciência de que não adiantava ele querer ganhar dinheiro na profissão dele, se enriquecer, sendo que o país inteiro dele estava vivendo na opressão. Então ele teve um despertamento. E ele começa a trabalhar em favor da Índia e não em benefício próprio, não do enriquecimento pessoal. Então veja, enquanto ele era jovem, ele fazia exatamente o que todos nós aqui fazemos, né? Vamos ganhar dinheiro para nosso benefício próprio, porque é um mérito, né? Eu mereço, que é o que a sociedade diz. Olha, se você fizer por merecer, vai usufruir de tudo que você conquistar. Era isso que ele estava tentando fazer. Mas ele ganhou a consciência de que isso não bastava. Que ele tinha uma responsabilidade, ele tinha um dever a cumprir, que era com o povo dele. E ali começa a grande luta
pacífica de Gandhi contra o Império Romano, o Império Inglês. E o Império Britânico era, naquela época, o mais poderoso de todos. Era o que tinha o maior poder bélico e era o mais rico de todos. Né? E estava ali há muitos e muitos anos. Era impossível pensar numa revolução capaz de dominar, de derrubar o Império Britânico e tirar o Império Britânico dali. Só na paz era possível fazer isso. Então ele invoca um ensinamento tradicional da cultura hindu, que era o ahimsa. Então, ahimsa é você praticar a não violência. E aí ele começa a mobilizar a população, como fez também o Martin Luther King lá nos Estados Unidos, para acabar com a segregação racial, a mobilizar a população para fazer protestos pacíficos. E ele vai, assim, aos poucos, conquistando a população a fazer isso, né? E vai cada vez mais fazendo gestos que vão afetando o Império Britânico de tal maneira que chega uma hora que a Inglaterra desiste. Né? E eles devolvem o governo para a Índia. Então, essa atitude é o exemplo mais forte, mais vigoroso do viver o Evangelho de Jesus. E Gandhi não era nem seguidor de Jesus, ele não era nem cristão. Né? Embora ele conhecesse o Evangelho, ele chega até a citar que se acabassem todos os livros do mundo e sobrasse apenas uma folha com as bem-aventuranças de Jesus, que isso já era suficiente, porque tudo está ali sintetizado como verdade. Então, esse ensinamento, conhece-se a árvore pelos frutos, é a velha e boa pergunta. O que é que você faz com aquilo que você tem? Não é com o que você poderia ter. Tem uns dizem assim, não, o dia que eu tiver não sei o quê, quando, não sei o quê, né? Aí eu vou fazer. Não, com o que você tem agora, nesse momento. O que é que você pode fazer para a humanidade? Mas olha de verdade para dentro de você. O que está ao seu alcance? Você tem saúde? Tem perna, braço? Sabe falar? Sabe conversar? Né? Sabe interpretar? Sabe ler? Sabe escrever? Você tem tempo? Com certeza algum tempo tem, porque todo mundo tem algum tempo. Né? A gente diz que não tem tempo porque a gente gasta tempo em bobagens. Mas se a gente for olhar de verdade, a gente tem tempo. Então, a gente tem tempo, a gente tem saúde, ou o mínimo de saúde para fazer alguma coisa. Né? A gente hoje em dia, todo mundo tem celular, todo mundo tem uma forma de se mobilizar. Então a gente pode fazer muitas coisas para a humanidade. Não estou falando de grandes coisas. Estou falando do que está ao nosso alcance. O que cada um pode fazer. Então, se nós somos uma árvore, assim, eu posso, como árvore, dar abrigo para os passarinhos fazerem ninho, já é uma coisa boa. Né? Eu posso produzir frutos doces para que as pessoas e os animais possam se alimentar. Eu posso interagir com as abelhas para criar mais árvores, me reproduzir. Eu posso receber outras plantas que vão viver junto comigo ali, como as orquídeas, né? Como vencilhose, etc. Então eu posso gerar ar puro para a atmosfera. Então, vejam quantas coisas uma árvore ela é capaz de fazer. Se a gente se coloca nessa condição de árvore, a gente começa a perceber que a gente pode fazer muito, muito. Começando pela família, né? Dando abrigo, dando morada, dando atenção, dando cuidado. Depois para os vizinhos. Depois para as pessoas com quem a gente trabalha.
para aqueles que estão ao nosso redor, nas ruas, no meio do transporte, né? Caminhando cada vez mais nessa direção do país. Então, quer ver uma coisa que a gente pode fazer de muito, muito boa, que não vai atrapalhar ninguém e vai dar um grande resultado? É não falar mal dos outros. Parece fácil? Quando eu falo falar mal dos outros, pensar já é falar, tá? Forma pensamento já é suficiente. E hoje em dia, a maledicência, ela está principalmente nas redes sociais, né? As pessoas tomam partido político, partido de notícia. Então você vê uma notícia e não consegue não apertar aquele coraçãozinho, né? Aí aperta o coraçãozinho, ainda vai lá e faz um comentário. Mas tudo que essas grandes empresas de mídia, né, de notícia querem é a sua atenção. Você não está fazendo bem nenhum para a humanidade, compartilhando isso no grupo de WhatsApp, divulgando isso, comentando. Não está, não se engane, não está. O silêncio é a melhor coisa em relação à maldade. Quando sai uma notícia ruim, não divulgue. Comece a divulgar a notícia boa, se você quiser. Mas isso ninguém faz, porque não tem audiência. Pode dizer assim, olha, quantas pessoas foram curadas no hospital essa semana? Alguém sabe? Quantas pessoas tiveram alta no hospital? Alguém viu essa notícia? Mas é uma notícia importantíssima. Pessoas que chegaram ali, à beira da morte, tiveram que fazer uma cirurgia, tiveram que fazer um tratamento, tiveram alta. Não é uma notícia maravilhosa? Não está em nenhum jornal, não está em nenhuma rede social. Ninguém fala isso. Mas quando tem uma notícia ruim, aí está lá uma catástrofe, né? Exército troca dinheiro da vacina por coxinha e não sei o que lá, né? Pronto, aí é desgraça. Aí começa comentário, compartilha, não sei o que. Gente, desgraça está feita. Socialmente, politicamente, a gente pode fazer um monte de coisa, mas falar da maldade, pensar na maldade, divulgar a maldade, não acrescenta nada. É isso que a gente ainda não entendeu. A gente tem que ser uma árvore que produz frutos bons, não frutos maus. Imagine se a árvore, ao invés dela fazer isso tudo que eu falei de bom, se ela falasse assim, mas aquele pinheiro, nossa, ninguém consegue chegar perto dele. Ele é cheio de espinho. E ele não produz fruto. Aquilo lá é duro, é seco. Ninguém consegue fazer nada. Aquilo ali é só cortando mesmo para aproveitar a madeira. Então, ele só passou a vida dele falando mal do pinheiro, ao invés dele cuidar e produzir as coisas dele. Deixa o pinheiro cuidar dele. Então, a gente tem que ter o olhar para nós mesmos. E isso aqui é uma lição que tem 2.500 anos, gente. Tão simples. Deve ter muito mais, porque isso aqui é uma tradição humana que vem de várias coisas, né? Eu vou falar rapidamente a última, que é assim. A riqueza é um grande perigo. Todo homem que ama a riqueza não ama a si mesmo. Olha que coisa interessante, né? Não tem uma frase assim? Diga-me com quem tu andas e eu direi quem tu és. Se a gente pegar essa frase e adaptar e falar assim, diga-me no que pensas e eu direi quem tu és. Porque se todo o nosso pensamento está na riqueza, então tem alguma coisa errada. Então se a gente só vive para o trabalho, que a gente quer ganhar dinheiro, se a gente só vive preocupado com as contas que a gente tem para pagar, que olha o que acontece com a nossa vida? A gente já passa o dia inteiro no trabalho. Aí chega em casa, tem que pagar a conta. Você vai lá para o seu aplicativo do banco, vai olhar as contas que chegaram pelo correio, né? Vai ver o seu e-mail, e é conta o mês inteiro. Né? Você parar para pensar, todo mundo aqui, fácil, tem umas 30 contas que paga todo mês. Né? Então, se for uma por dia, pronto. Já deu estresse para todo mundo. Então, se a gente vai pensar, fora o cartão de crédito, fora outras coisas. Então, se a gente está olhando o dinheiro, e a vida nossa parece que não faz outra coisa senão isso, então a gente trabalha para ganhar dinheiro. Depois a gente está pagando conta. Depois a gente está ou no shopping ou na rua resolvendo questões que a gente tem que
pagar também. Disponibilizar, dispor desse dinheiro. Então, sobra que momento que a gente não pensa em dinheiro? Se até para comer a gente precisa desse dinheiro. Em que momento que a gente não está pensando em dinheiro? Já para pensar nisso? Quanto tempo do nosso dia, tirando o sono, quanto tempo do nosso dia a gente não está pensando em dinheiro? Então, quem é o verdadeiro Deus nosso? Por isso que o Evangelho fala, a gente falou semana passada, não se pode servir a Deus e a Mamon, né? Porque o Mamon é o dinheiro. A gente só consegue pensar nisso. Então, aqui, se a gente só consegue pensar na riqueza, né, a gente criou uma tremenda de uma armadilha. A gente não se ama. Eu não estou dizendo que a riqueza não é importante, não. Eu estou só chamando a atenção para que a gente comece a ter tempo de pensar no que é realmente importante. E o que Jesus diz que é importante? Qual é o principal mandamento? É o amor. O que o amor tem a ver com o dinheiro? O dinheiro é uma coisa que a gente pode usar para praticar o amor. Ok. Se quiser praticar a qualidade material, quiser gerar emprego, gerar riqueza, né? Ajudar as pessoas que necessitam, ótimo. Mas se for para a gente pensar no dinheiro em benefício próprio ou na sobrevivência, a gente está sendo infeliz. Está construindo o caminho da infelicidade. Eu uma vez fiz um exercício num curso, muito tempo atrás, que era muito legal. A gente fazia uma respiração, estava todo mundo escuro, né? E aí o instrutor dizia assim, escreva num papel, primeiro de olho aberto, escreva num papel as 5 coisas que você acha mais importantes na sua vida, na ordem que você acha mais importantes. Aí todo mundo lá, né? Família, normalmente é família, né? Família, aí a pessoa botava, sei lá, quem era muito religioso, botava minha religião, né? Outro botava trabalho, aí outro falou assim, não, eu gosto de arte, então eu faço arte. Outro, não, eu gosto de fazer ginástica, então eu gosto de correr, sei lá. Botava 5 coisas aí. Aí depois ele falou assim, aí fazia um exercício, respiração, relaxamento, né? Fazia uma reflexão. Depois ele dizia assim, agora, de olho fechado, lembra daquelas 5 coisas que você colocou. E agora, você para você mesmo, sem precisar escrever, comece a pensar em quanto tempo do seu dia você se dedica a essas coisas que você diz que são muito importantes. Bom, precisa dizer que a espiritualidade estava no final da lista. Era o último. Família provavelmente era o penúltimo. Até porque você passa o dia inteiro fora. Depois está dormindo. Então, se alguém disser que a família é a coisa mais importante que ele pratica no dia a dia, tem alguma coisa errada. Então, e aí, o que era no meio estava ligado ou em ganhar dinheiro ou em gastar dinheiro. E para mim aquilo foi a prova mais importante do quanto de fato a gente é materialista. Porque a gente só vai conseguir se convencer que nós somos escravos dos bens terrenos olhando para o tempo que a gente gasta. E a gente tem que ser capaz de inverter isso. A gente tem que dar um jeito. Vai ter que fazer escolhas diferentes, mudar a nossa vida. Porque está tudo errado. A gente deveria estar gastando tempo naquilo que está como recomendação do Espiritismo. Amai-vos e instruí-vos. Aliás, pela conta do Espiritismo é 50% para o amor, 50% para o estudo. Só. Não tem nem do resto. 50% a gente está se relacionando com as pessoas numa forma de amor, de reciprocidade, de solidariedade, de fraternidade, de tolerância, de perdão, de estímulo, de amizade, né? Então, isso deveria ser o nosso tempo. Então, a gente deveria olhar o nosso trabalho dessa forma. Olha, eu estou lá no trabalho, não é porque eu vou ganhar dinheiro, mas é porque eu estou fazendo um bem para a humanidade. Será que a minha empresa está fazendo um bem para a humanidade? Será que o meu trabalho de fato produz um bem para a humanidade? É uma pergunta que eu tenho que fazer. E depois, a outra parte do tempo,
somos nós estudando. Então você pode estudar em grupo, como a gente está fazendo aqui agora, ou você pode estudar sozinho. Se você dividir o seu dia, o dia tem 24 horas, não é isso? Então se você dividir o seu dia em 8 horas, tirando o sono, vão sobrar 16, não é isso? E aí você tem 8 horas para amar e 8 horas para estudar. Quer mudar a sua vida? Comece a pensar nisso. No tempo útil que nós temos acordados, porque lá enquanto a gente dorme, o que a gente faz acordado, a gente vai fazer dormindo. Então a gente vai ser levado para estudar nas colônias, a gente vai trabalhar em socorro dos espíritos necessitados, vai fazer a mesma coisa. Agora, se a gente passa o dia inteiro só pensando em dinheiro, quando a gente dorme, a gente faz o quê? Continua pensando em dinheiro. Então, essa virada de chave é que faz a diferença. Jesus conseguia amar e demonstrar o amor que ele tinha por todos os seus discípulos, todos os seus apóstolos, trabalhando, ensinando, estudando. Como é que a gente muda a nossa vida a partir disso? Será que a gente tem coragem, determinação para fazer isso? Porque se a gente não tiver, não adianta reclamar, mas a minha vida está uma porcaria. Deus, resolve! Pelo amor de Deus, muda tudo. Mas será que a gente está fazendo isso? Então, vamos lembrar dessa simples instrução. Nós temos 2 mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. A forma de alcançar esses 2 mandamentos é nos amarmos, ou seja, agir com fraternidade, solidariedade, e nos instruirmos. O resto é a vida passando pela gente. Que assim seja. Graças a Deus.